Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje estou aqui para gravar o segundo vídeo de resolução de exercício para o UFPR. Este exercício não é da UFPR, tanto que ele vai da alternativa A até a letra D, mas é um exercício sobre Heráclito. E sobre a filosofia de Heráclito será cobrada pelo menos uma questão aí no próximo vestibular. Então você que vai prestar vestibular para algum curso ou para o CFO, fique atento aí. Eu espero poder sanar algumas dúvidas e talvez relembrar alguns conceitos que vocês já estudaram no ensino médio, já estudaram com algum outro professor, ou de repente aqueles que assistiram o vídeo relativo a Heráclito que há no canal aí, também vão poder relembrar algumas coisas. E fica a dica, caso você queira assistir também as duas aulas sobre Heráclito que eu gravei, elas estão disponíveis aí no canal. Beleza? No final você pode se inscrever, dar sininho, like, todas essas paradas aí que vocês sabem, eu não entendo muito disso. Então fiquem à vontade também para isso, compartilhar e blá blá blá. Muito bem, então vamos lá. Começa ali com um fragmento atribuído a Heráclito que diz o seguinte: ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Para os que entram nos mesmos rios, correm outras e novas águas. Bom, com base nisso aqui, já fica uma palavra-chave para compreender a filosofia de Heráclito e que pode ser cobrada na federal. Qual palavra é essa? A palavra, eu vou colocar aqui, ó, dentro daquele esquema que eu faço sempre, do qual eu destruo com Bill Gates, né? Tamanha qualidade técnica que eu possuo nos PowerPoints, né? Observem vocês a perfeição na palavra aqui, ó. A palavra movimento. Esta é uma primeira palavra-chave importantíssima para entender a filosofia de Heráclito. Porque para Heráclito tudo se move. E o que move tudo? O logos. O logos seria a razão universal, o sentido das coisas se moverem, o sentido das coisas serem como elas são. Se é que elas são para Heráclito, porque Heráclito deixa em suspense a questão do próprio ser, porque se tudo se move, logo não é a mesma coisa. Como a própria frase ali desse fragmento deixa claro, né? Veja só, você nunca entra no mesmo rio duas vezes, porque entrando no rio agora, saindo do rio 10 segundos depois você entrou, já são outras águas, são outros elementos, outros sedimentos passando. O rio já se transformou, não é o mesmo. Já não tem o mesmo volume, já não tem a mesma intensidade. Ok? Então, para Heráclito, tudo que existe ao nosso redor está em constante movimento. Ok? Muito bem. Com base nisso, diz ali o comando do exercício. Heráclito propõe um caminho para o conhecimento oposto à concepção de Parmênides. Na metáfora citada, o filósofo aponta para uma realidade em constante transformação. Bom, se está em movimento constante, constante transformação. Nunca é a mesma coisa. Agora, olha só. O comando fala de uma posição oposta à de Parmênides. Enquanto para Heráclito tudo se move, para Parmênides é impossível que as coisas existam e estejam se movendo ao mesmo tempo. Porque se elas todas se movem, elas não são. Só que a gente percebe que as coisas existem ao nosso redor. Então, o que Parmênides dizia? Que na verdade é um erro dos nossos sentidos. As coisas não se movem, os nossos sentidos nos enganam. Não é o caso de eu explicar aqui a filosofia de Parmênides, né? Que não é tão simples, embora pareça, mas se resume naquela famosa frase dele. O ser é, o não ser não é. Ou seja, se o ser é, ele não pode estar em movimento, porque senão ele deixaria de ser. Mas enfim, não é o caso aqui agora. Mas fato é que Heráclito vai numa posição contrária de Parmênides. Mas é Heráclito que nos interessa aqui. Então a gente já tem uma palavra-chave ali, um movimento. A outra palavra-chave é o logos, que é o próprio movimento. Então, a única certeza, prestem atenção, que existe é o logos, é o movimento. Este é um conhecimento seguro. As coisas se movem, estão em constante movimento. O pensamento de Heráclito pode ser caracterizado como A. Dedicado à compreensão de uma realidade imutável e permanente. Bom,
Presta atenção, o pensamento de Heráclito pode ser caracterizado como dedicado à compreensão de uma realidade imutável e permanente? Não, não faz sentido algum, né? Porque para ele tudo é mutável e nada é permanente, tudo é transformado, tudo é mudança constante. Aquilo que ele chama de constante harmonia de opostos. Essas mudanças vão gerando oposições, o bem e o mal, a paixão e o amor, certo? O quente e o frio, o sólido e o gasoso, sei lá, enfim, o líquido, certo? Então isso é muito importante, o alto e o baixo, o uno e o múltiplo, e assim por diante. Então existe uma luta constante que para Heráclito não é ruim. Esta é a harmonia dos opostos, como ele chamava. Então não faz sentido essa letra A aqui. Aliás, uma outra palavra muito importante para compreender a filosofia de Heráclito, e eu vou escrever ela aqui, é justamente isto, tá? A palavra oposição. Oposição. Ou seja, tudo existe em constante oposição entre uma harmonia de opostos, ok? Entre uma coisa e outra. Muito bem. Letra B. Definido pela impossibilidade de um conhecimento verdadeiro. Bom, esta daqui não faz muito sentido. Porque apesar de Heráclito dizer que nós não podemos afirmar que nós conhecemos alguma coisa porque as coisas estão em constante mudança, existe uma coisa que a gente não pode negar. Então existe um conhecimento que é verdadeiro. O conhecimento do próprio Logos. E na verdade é o Logos que nos faz ter esta noção. Porque nós já somos parte desse movimento. Certo? Heráclito não separava o mundo entre material e imaterial. Tudo acontece na própria dimensão material. Então, se nós estamos aqui, o nosso próprio conhecimento já é parte desse movimento. Não é a parte, não é de uma alma à parte, separada, como na visão platônica, por exemplo. Então, para Heráclito, nós não podemos afirmar, eu sei que esta garrafa é uma garrafa desta forma, mas eu não posso negar que esta garrafa está em constante transformação. Então, esse conhecimento eu posso afirmar, o conhecimento do Logos. Então, existe uma coisa que eu posso afirmar, o Logos. Mas o Logos, na verdade, é ele mesmo agindo em mim. Então, essa afirmação mesma já é uma afirmação do próprio Logos, mas é um conhecimento. Então, este é o único conhecimento que se tem certeza. Ok? Então, não dá para dizer que ele nega a impossibilidade de um conhecimento verdadeiro. Um conhecimento, pelo menos, existe. Letra C. Mobilista. Ou seja, mobilista vem de movimento. Certo? Diferente de imobilista. Então, mobilista, movimento. Definido pela eterna mudança e constante devir. Heráclito era conhecido como filósofo do devir. Não se esqueçam desta palavra também. O ser para Heráclito nunca é. Por isso que a gente não pode afirmar que nós temos o conhecimento. Na verdade, é o Logos que é o conhecimento. E o único conhecimento que pode ser afirmado. Agora veja, o devir é o eterno ser. Por exemplo, eu não posso afirmar eu sou Paulo, porque quando eu afirmo eu sou Paulo, na verdade, segundos depois eu já não sou o Paulo que eu afirmei. Então eu não posso, ele está sempre fugindo das minhas mãos, porque ele também é constante transformação. Ok? Então é o eterno devir. Por isso, um movimento constante transformando a realidade ad eterno. Ok? Uma outra coisa importante, preste atenção. Na última alternativa ali, então a alternativa certa, evidentemente, é a letra C. Não pode ser a letra D, porque a gente concorda que aqui ela está inteiramente coerente, né? Mobilista, definido pela eterna mudança e o constante devir. Agora preste atenção, todo filósofo pré-socrático, embora tenha dito sobre a existência de um logos, também precisava de um agente dentro da própria matéria, da physis, por isso eles eram chamados filósofos da natureza, da physis, um agente efetivo de transformação, ok? Na própria matéria. Ou seja, o logos é o movimento, mas qual é
o elemento natural que o Logos utiliza para gerar essa transformação, para gerar essa constante harmonia dos opostos. Para Tales de Mileto, é a água. Então a gente já sabe que essa alternativa é errada, porque diz idêntico ao pensamento de Tales de Mileto, que afirma tudo é água. Bom, não faz sentido. Mas qual é o elemento para Heráclito? Outra dica que eu dou, não esqueçam. Qual é o elemento capaz de destruir, de separar, de derreter e de juntar por alguma, dependendo da situação, né? Ok? De transformar, de fazer o ser já não ser constantemente. Para Heráclito é o fogo. É o fogo. Então lá, Tales, água. Anaxímenes, o ar. Xenófanes, a terra. E para Heráclito, o fogo. Esses elementos são chamados dos ou arquétipos, né? Para os pré-socráticos. Para Heráclito, o fogo, que era o agente utilizado pelo Logos, o movimento, para transformar todas as coisas. Bom, pessoal, se vocês guardarem essas palavrinhas, movimento, oposição, devir e fogo, eu creio que vocês já estão bem encaminhados para responder as questões sobre Heráclito. É óbvio que eu vou fazer outras resoluções de exercício, porque, na verdade, além da essência da filosofia de Heráclito, que em partes é o que nós falamos aqui agora, pode ser que caia também os desdobramentos e a influência de Heráclito sobre outros pensadores, como, por exemplo, Platão, Aristóteles, também poderíamos colocar Hegel e Nietzsche. Inclusive, há um texto do próprio Nietzsche tratando da filosofia de Heráclito que também poderá ser cobrado. Farei resolução de exercícios sobre a doxografia a partir de Nietzsche também, nas próximas semanas aí, sobrando tempo e dando vontade à minha pessoa. Galera, fiquem na paz, Deus abençoe vocês aí e sucesso nos estudos. Forte abraço.